Olá, Regina falando, graça e paz, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, agora são 12h10. Vou mostrar para você aqui uma operação que eu estou posicionada no Bitcoin, tá? De vez em quando eu dou umas tacadinhas aí no Bitcoin e encontrei uma oportunidade aí, duas oportunidades na verdade, uma entrada eu fiz no dia 31 e a outra eu fiz ontem no dia 7, tá? Mas o que eu quero que você veja aqui? Eu quero que você veja, como eu sempre tenho falado nos vídeos no canal, é que tudo funciona. Aqui nesse layout que você está vendo, não tem muita coisa diferente do que eu mostro com frequência no canal. Tá? Inclusive ontem eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando para mim como é que eu lido com esses vários operacionais, né, com esses vários métodos que eu mostro no canal, se isso não influencia na minha consistência, nas minhas métricas, no meu plano de trade. A resposta é não. Por quê? Porque eu mostro várias maneiras de você operar, mostrando vários indicadores diferentes, mas eu tenho o meu próprio operacional, que é aquele que eu venho mostrando no canal há muito tempo aí, nas operações de day trade, tá? Que é aquele operacional onde você vê o layout, onde eu mostro as sessões, onde eu mostro as médias, onde eu mostro regiões importantes, onde o preço ele tende a segurar ou passar. Mostro muito regiões de máximas e mínimas de dias anteriores para day trade. Para swing trade, a gente vai olhar para máximas e mínimas do semanal e do mensal. Por que essas informações, essas regiões são importantes? Porque elas, além delas funcionarem como um imã para o preço, elas são regiões de memória para o preço. Tá? Quando o preço chega naquela região, ele tende a ou não passar por aquela região, ou ficar um bom tempo lateralizado naquela região, ou romper aquela região. Tá? Então, por isso que essas regiões são importantes. E o que eu quero que você veja aqui, ó, aqui nesse layout, nessa tela que você está vendo agora aqui no Bitcoin, não tem muita coisa diferente do que eu mostro com frequência no canal. Tá? O que você está vendo aqui? Você está vendo regiões de suportes, resistências importantes, médias móveis e volume. Por que o volume é importante? O volume é importante só para as criptomoedas? Não. O volume é importante para todos os ativos, tá? Mas eu preciso do volume aqui no Bitcoin, por quê? Porque o Bitcoin ele é uma moeda muito volátil e o volume vai fazer todo sentido para mim na tomada de decisão, para entrar, para permanecer ou para sair de uma operação, tá? Então, por isso que você está vendo o volume aqui. E se eu fosse você, eu estudava um pouco mais sobre volume, não importa o mercado que você está operando, porque o volume diz muita coisa para a gente, inclusive o volume ele é capaz de contar para você, de entregar para você um movimento de reversão antes mesmo, por exemplo, de um pivô de alta ou de baixa acontecer. Tá? Então o volume é bastante importante. Então vamos começar aqui, ó. Pelo que você está vendo essas linhas laranjas aqui, meio alaranjadas aqui no gráfico? Por que essas linhas estão aqui? Linhas não, esses retângulos, né? Porque eles sinalizam para mim as regiões importantes de suportes e resistências que são memórias do preço. Olha o que aconteceu todas as vezes que o preço tentou passar por essa região. Isso aqui é uma região de memória, né? Aqui está atuando como resistência, né? Aqui, quando ele rompe, ele vira um suporte, tá? Olha onde o preço veio parar depois que ele fez todo esse movimento de alta aqui, né? Ó, quando essa região, né, deixa de ser uma resistência e vira um suporte. Olha, o preço foi levado lá para cima. E depois, para onde ele foi levado? Será que ele parou aqui por acaso?
Ou será que uma região de memória do preço importante? E o mesmo acontece aqui, ó. Todas as vezes que o preço veio buscar essa região, ó, aqui, ele rompe, mas ele não consegue se manter muito tempo abaixo dessa região, ó. Então, todas as vezes que ele chegou próximo dessa região, o preço foi levado para cima. Aqui nós temos uma outra região de memória do preço, que é inclusive onde eu tenho uma das minhas saídas, né? Aí o preço toca aqui, volta para outra região de memória do preço. Faz um rompimento, né, para pegar aqui a liquidação, né, liquidar aqui. E aí vai lá para cima, né? Volta para cá. Ó, depois aqui, ele não consegue se manter acima dessa região. E aí ele joga todo o preço para essa região de memória do preço, tá? Então essas regiões são importantes. Vamos aumentar um pouquinho aqui o zoom do gráfico para você ver que o volume também é importante, tá? Olha aqui, ó, quando o preço, né, fez todo esse movimento de queda e segura nessa região de suporte, memória importante do preço, olha, ele vem com volume, né, ó, ele sobe com volume, ó, volume acima da média, então o volume é importante por isso. Nós tivemos o preço aí por um bom tempo, ó, lateralizado aqui nessa região entre 41 e 43. Hoje ele rompeu essa lateralização e eu fiz tanto no dia 31, que foi essa entrada aqui, quanto no dia 7, que foi essa entrada aqui. Eu entrei sem a confirmação do rompimento dessa lateralização. Por quê? Porque eu estou olhando para as médias. Ah, então você entrou porque as médias cruzaram para cima? Eu não olho o cruzamento. É óbvio que eu estou vendo o cruzamento das médias, né? As médias, elas estavam flats aqui, ó. E aí, de repente, elas começam a inclinar para cima. Mas não é o cruzamento das médias que eu uso para tomada de decisão. E sim a localização do preço em relação às médias, tá? Ó. Tem que apagar aqui. Olha só. Então, a gente tinha, ó, o preço lateral nessa região, entre 41 e 43. Quando eu vi, né, no dia 31, que foi a primeira entrada aqui, ó, eu vi o preço fechando, né, ó, essa vela aqui, ó, essa vela aqui fechou acima das médias. E eu tenho volume, olha lá o volume, ó, volume entrando, né, acima da média. Então, eu fiz a primeira entrada aqui e a segunda entrada eu fiz ontem aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho o mesmo cenário, né? Eu tenho o preço com uma vela fechada acima da média, que é a localização do preço em relação às médias, e eu tenho volume entrando, ó, tá? Volume acima da média, olha o volume. Volume acompanhando o preço, ou o preço acompanhando o volume. Então, eu fiz a segunda entrada aqui. Ah, foi uma entrada de risco, já que eu estava durante um bom tempo dentro desse caixote? Sim, por isso que o stop estava aqui, curtinho, tá? Porque geralmente o que as pessoas fazem, né, para operar rompimento? Esperam o preço romper o caixote, voltar mais ou menos nessa região para efetuar a compra. Funciona? Funciona. Mas, por exemplo, aqui não funcionou. Tá? Ou poderia esperar uma vela fechar acima, né? Fechar com o corpo acima do caixote e comprar, que seria uma compra aqui. Aí sim, também seria uma compra válida, mas eu antecipei a compra olhando a localização do preço em relação às médias, tá? E aí eu tenho aqui a minha primeira saída, por quê? Porque aqui é uma região de memória do preço. Eu sei que quando o preço chegar nessa região,
ele pode sentir dificuldade em passar ou não. Então, como eu quero ganhar dinheiro, não estar certa, né? A minha prioridade não é estar certa, a minha prioridade é ganhar dinheiro. Então, a minha primeira saída tá ali, tá? Olha só. E a minha segunda saída tá aqui, próximo do último topo, importante, né? Olhando para este cenário, né? Eu tô olhando para este cenário aqui, ó, tá? Esse topo e esse fundo. Então, esse é o range que eu estou trabalhando. Então, eu tenho o último topo importante aqui e a minha segunda saída está aqui. Tá? Se eu ver que o preço, ao chegar aqui, ele vai rejeitar essa região com força, vai começar a fazer topos mais baixos do que os topos anteriores, então eu vou mexer nessa saída aqui. De repente sai da posição ou não, tá? Mas eu acredito aí que para mais alguns dias, se o preço não fizer esse movimento, né, de topos e fundos mais baixos do que os anteriores, eu mantenho ali a minha saída na expectativa de que o preço renove esta máxima aqui, ok? Você vê que não tem muita coisa para observar, né? Não tem muito enfeite. É você olhar para o gráfico, né? E tentar enxergar qual é a probabilidade de movimentação do preço. Poxa, se o preço segurou nessa região aqui, ó, que é uma região de memória do preço importante, ele começa a fazer novas máximas com volume, né? Ó, com volume ele começa a fazer novas máximas. Então, eu passo a entender que o preço, ele no mínimo vai reverter pelo menos 50% dessa movimentação, né? E os 50% deu aqui, ó, foi onde ele ficou lateralizado. Aí a gente observa a lateralização, olha para o volume, né? Olha a localização do preço em relação às médias e há uma probabilidade de entrar. Poderia ter dado errado? Poderia ter dado errado. Mas o que você tem que fazer diante da probabilidade de um trade dar errado? Porque pode dar errado, tá? Eu não acerto sempre. Eu não acerto 100% das vezes. Existe a probabilidade de dar errado. O que vai me salvar? É eu colocar o meu stop numa posição favorável ao meu plano de trade, ao meu gerenciamento de risco. Então, se tudo tivesse dado errado aqui, ó, esse stop era um stop que cabia no meu bolso. Então, eu poderia arriscar, né, antecipar essa compra aqui como eu antecipei, porque era um stop que cabe no meu bolso dentro do meu gerenciamento, tá? E é isso que você precisa dar prioridade quando você vai entrar numa operação. Você tem que olhar o quê? Poxa, se eu entrar aqui e o preço começar a voltar contra a minha posição, para onde ele pode ir? Né? Até onde ele pode ir? Se o preço tivesse começado a voltar aqui, ó, ele tivesse renovado essa mínima e essa mínima, ele vinha aqui, ó. A última memória do preço importante, forte, relevante, era aqui, ó. O preço vinha aqui. Caberia para mim entrar nessas posições que eu entrei e colocar meu stop aqui? Loucura! Por que eu vou tomar um stop desse tamanho aqui, ó? Se eu sei que se ele romper essa mínima, ele vem buscar essa mínima, vem buscar essa mínima. Então, você também tem que saber limitar o seu stop, limitar a sua perda. Tá? E é isso que a gente faz quando olha para o gráfico. A maioria das pessoas olham para o gráfico e elas já pensam quanto elas podem ganhar. Eu não, eu já faço a seguinte métrica. O preço tem espaço para subir até essa região? Opa, o preço tem espaço para subir até essa região, porque a média de 200 está aqui, ó, olhando por 4 horas. Tá? A média de 200 está aqui. Então, eu tenho todo esse espaço aqui, ó,
no 4 horas para o preço se movimentar. Por quê? Porque o preço está acima das médias. A localização do preço é acima das médias. Então, eu não tenho nenhuma barreira aqui. Eu não tenho nenhuma barreira aqui a não ser essa. Ó. Essa é a primeira barreira que eu tenho. Por quê? Porque aqui é uma região de memória do preço que vai atuar como resistência para o preço. Então, o que eu olho? Além de observar se o preço tem espaço para se movimentar a meu favor, eu vou olhar o espaço que o preço também tem para se movimentar contra. Poxa, eu entrei aqui, né? Fiz 2 entradas aqui. Se o preço perdesse as médias aqui, virasse para baixo, eu tenho aqui, ó, as regiões. Eu tenho as mínimas e eu tenho essa região aqui desse retângulo, que é uma memória forte para o preço, que vai atuar como suporte. Então, eu sei que se o preço virasse aqui, ó, ele vinha buscar novas mínimas. Então, por isso que meu stop estava aqui, ó, abaixo da última mínima importante e abaixo da média de 20 e de 200 períodos. São as médias importantes e mais fortes para mim no gráfico, ok? É isso, não tem muita coisa para observar, não tem muita coisa para ficar fazendo frufru, encenando, não tem nada disso, é tudo muito simples, você só precisa entender quando você olha para o gráfico, em que localização o preço está. Se você conseguir enxergar essa localização do preço, seja utilizando indicadores ou não, você terá uma grande assertividade de para onde o preço pode ir, beleza? Então, é isso, tá? Ó, essa saída aqui, ó, vai dar mais ou menos, deixa eu ver se vai mostrar. Ele não vai mostrar, ó, mas vai dar mais ou menos 70, deixa eu baixar aqui um pouquinho, 70 dólares, vai dar mais ou menos 70 dólares essa saída aqui. Essa outra saída aqui vai dar mais ou menos 170 dólares, tá? Aqui é uma região importante para o preço, como eu já disse, uma região de resistência, de memória do preço. Então, o preço pode tocar aqui e voltar, né? O preço pode fazer esse movimento aqui, ó. Ó, ele pode vir aqui, ó, e começar a voltar, vir testar a média de 8 ou a média de 20 períodos. Só que se ele encalacrar aqui, né, nessa região de resistência do preço, e ele vir muito abaixo da média de 8 períodos aqui, ó, eu vou sair dessa posição, tá? Eu não quero que o preço ele continue fazendo topos e fundos mais baixos, passando para baixo da média de 8, tá? Daí eu saio da posição, porque se ele romper a média de 8 períodos, você concorda que eu não preciso esperar ele vir buscar a média de 20, porque daí eu já vou estar perdendo muito dessa minha segunda posição aqui? Eu não preciso deixar. Então, eu vou observar qual vai ser a movimentação do preço quando ele chegar nessa região, e se eu ver que ele vai se manter, ou ele vai passar para baixo da média de 8 períodos, eu vou sair da posição. Se não, né, se ele continuar subindo aqui, eu vou manter a minha saída nessa região, que a expectativa é que ele renove máximo, beleza? Então, agora não tem muita coisa para fazer, é só deixar o preço se movimentar e monitorar aí as posições para não entregar muita coisa aí para o mercado, tá? Por exemplo, ó, eu já posso, dessa posição aqui, eu posso trazer meu stop para próximo do 0 a 0. Posso trazer aqui, ó, para média de 20, tá? Mas eu acredito aí que nas próximas horas essa operação aqui, né, essa saída aqui seja acionada, beleza? Bom, vou colocar lá no grupo do Telegram qual foi o resultado dessa operação, tá?
Infelizmente, aqui eu estou usando a plataforma do MetaTrader 4, então ele não mostra para mim, né, aquela entrada e saída do preço, tá? No MetaTrader 5 mostra com facilidade, mas no MetaTrader 4 não. Então, depois eu coloco lá no grupo do Telegram qual foi o resultado dessa operação, ok? Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma maneira. Se ele te auxiliou, dê um like, comente e compartilhe. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!